Como prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, os gastos e investimentos do primeiro quadrimestre da pasta de finanças foram apresentados aos vereadores, com a participação da população. Entre os destaques está a redução da dívida do município em 60% após a renegociação com o governo federal. O resultado do primeiro quadrimestre mostra de uma forma clara a redução de quase 47 bilhões de reais no endividamento do município. Isso é um feito assim, espetacular para a cidade, significa mais de 10 anos de investimento na cidade, então é algo muito positivo. Mas para o vereador Aurélio Nomura, os dados apresentados não condizem com a realidade. Ele cobrou explicações sobre a execução orçamentária em obras na cidade de São Paulo. Com relação ao andamento das obras, como por exemplo do Hospital Parelheiros, apenas um pouco mais de 20 milhões foi orçado, quando nós sabemos que para a conclusão dessa obra há necessidade de 120 milhões. Com relação aos céus, aos outros céus, por exemplo, que falam que a obra já está em andamento, existe zero de recursos destinados para essas obras. Durante a reunião, o secretário também debateu a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A segunda audiência pública do PL, que prevê orçamento de 50 bilhões e 300 milhões de reais para a cidade de São Paulo em 2017, contou com a participação da população. A gente reivindica que em 2017 esteja prevista a valorização dos servidores públicos municipais, porque toda vez que tem uma crise, quem paga a conta são os trabalhadores e a gente não pode aceitar isso. Não tem recurso, não tem meios culturais, não tem nada assim para que possa a gente amenizar a ascensão de nós, povo da periferia, né? Então a gente vem discutir aqui, pedir orçamento para ser investido e efetivado, né, na sua íntegra, focado para essas áreas. Sueli é funcionária admitida aposentada. Ela luta para que seja incluída no texto do projeto uma emenda que prevê reserva orçamentária para equiparar os salários de funcionários públicos e dos admitidos. Nós somos servidores admitidos desde 1980 na cidade de São Paulo, portanto temos todo esse tempo de trabalho e recebemos salários que chegam muitas vezes a 1/3 do que os nossos colegas com as mesmas atribuições, com os mesmos trabalhos recebem. Essa é uma luta antiga, trata-se de uma responsabilidade da administração pública em resolver essa situação. Segundo o texto do projeto, o orçamento para o município em 2017 deve ser 7,5% menor do que o de 2016 e terá para investimentos 2,9 bilhões de reais. O vereador Ricardo Nunes aproveitou a reunião para adiantar as principais mudanças previstas no relatório, entre elas a alteração da forma de contratação de serviços por meio das atas de registro. O que a gente está falando? Que toda licitação, ela tem que, acima de R$500 mil, ela tem que ter uma licitação. Aí, se o valor da ata estiver menor, aí sim você chama a ata, que é a empresa que tem o registro da ata, para poder fazer o serviço. São alterações que elas buscam aumentar o controle, né, com relação aos gastos e também gerar e valorizar um princípio que a gente precisa implantar muito na cidade, que é o princípio da economicidade. Algumas me parecem de pronto ótimas sugestões que aperfeiçoam o texto da LDO, então a princípio algumas não têm o óbice, farei discussão interna na prefeitura, mas me parecem boas sugestões algumas delas.